Glória a Deus. Gênesis capítulo 32, verso de número 30. Continue focado no Senhor. A palavra do Senhor diz assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Vamos ler todos juntos? Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aleluia! O tema da minha mensagem nessa noite é: você é salvo em Cristo Jesus? Você tem convicção da sua salvação em Cristo Jesus? Onde você estará daqui a alguns anos? É necessário nós pensarmos a respeito disso. Onde você estará daqui a alguns anos? Se o Senhor não vier buscar a igreja, ou se Ele não levar você para Ele, onde você estará daqui a alguns anos? Em 5 anos, alguns estarão se formando na faculdade, outros estarão se casando, e outros estarão em busca de uma igreja que massageie o seu ego. Em 10 anos, muitos estarão colhendo frutos do seu sucesso ou do seu fracasso profissional. Outros estarão com filhos no colo, com uma família constituída. Em 20 anos, muitos aqui estarão com as suas vidas financeiras estabilizadas, seus sonhos materiais realizados. Outros estarão à procura de um lugar seguro no cenário profissional. Em 30 anos, muitos estarão se sentindo próximos da morte. Outros estarão pensando em como viver uma vida relevante. Mas preste bem atenção, em 100 anos, se Jesus não tiver voltado, todos nós que estamos presentes aqui nessa noite já estaremos mortos. Em 100 anos todos nós já estaremos mortos. E a grande pergunta que ecoa nessa noite é a seguinte: onde nós estaremos depois da morte? A palavra do Senhor diz, em Eclesiastes 7, verso 4, que o homem sábio pensa bastante na sua morte, mas o tolo só quer saber de se divertir. O homem sábio pensa na eternidade, o homem sábio pensa na sua salvação, mas o tolo só pensa em viver uma vida louca e extravagante no mundo e no pecado. Ao olharmos para o ser humano dos dias atuais, para o ser humano pós-moderno, nós podemos ver que ele está sem destino. O ser humano dos dias atuais é um ser humano sem destino. Por isso seus trajetos o definem como confuso. Quando um ser humano não tem um destino, os seus trajetos são sempre confusos. Os seus trajetos sempre aumentam o tamanho da interrogação dentro da sua alma. Quantos aqui, ao morrerem, estarão diante da presença de Deus no paraíso? Quantos aqui, de verdade, com convicção, ao morrerem, estarão diante de Deus no paraíso? Se você partir hoje, você estará dentro desse cenário, ao lado de Deus no paraíso? Ou será que se o chão abrir sobre os seus pés nessa noite, você vai cair diretamente no inferno? A pergunta central que precisa ser feita a nós mesmos hoje é: eu sou mesmo uma pessoa salva em Cristo Jesus? Eu sou mesmo uma pessoa salva em Cristo Jesus? Qual o significado da morte para nós? Qual o significado da morte para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Preste bem atenção nisso. A morte em seu
ou sua primeira dimensão, ela tem um significado, ou seja, um significado biológico. Pois todo ser humano tem um corpo que é concebido, experimenta o nascimento, cresce, se reproduz e morre. Volta ao pó da terra de onde foi formado. Essa é a primeira dimensão da morte, ou o primeiro significado da primeira dimensão da morte. Mas a morte tem uma segunda dimensão. E junto com essa segunda dimensão, ela possui dois significados. Primeiro, a morte significa o pagamento do salário do pecado, que é morrer para Deus e ouvir do Todo-Poderoso: retirai-vos para longe de mim, vós todos que praticam a iniquidade e vivem na prática do mal, pois não os conheço. Essa é a segunda dimensão da morte, em seu primeiro significado. A morte como pagamento do salário do pecado. A morte como a separação eterna de Deus. E dentro desse cenário veremos o Deus de amor que por muitos anos chamou o ser humano, pecador, para o reino do Filho do seu amor, através de Cristo. E agora, esse Deus que chamou de forma tão amorosa o ser humano estará exercendo a sua justiça severa. Justiça severa do seu amor, fechando a porta e carimbando o destino daqueles que, de maneira deliberada, compraram suas passagens para o inferno. E o Senhor estará dizendo: apartai-vos de mim, malditos. Segundo o significado da segunda dimensão da morte é a vida eterna ao lado de Deus Pai. É ouvir o Todo-Poderoso dizendo: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o meu sonho, isso mexe comigo. É o seu sonho também, se encontrar num dia ali diante do Pai e Ele abrindo as portas para você entrar e dizendo: servo bom, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar, entra para o gozo do seu Senhor. Então a morte, ela tem duas dimensões. Primeira dimensão terrena, segunda dimensão eterna. Primeira é algo biológico, segunda dimensão é algo espiritual. A morte, ela separa o homem de Deus ou une o homem a Deus por toda a eternidade. Onde você vai passar a eternidade? Onde é que a morte vai te colocar? Num lugar de condenação ou num lugar de salvação? Onde é que a morte vai te colocar? O que o homem pode fazer em relação à morte? Muitos perguntam isso. O que o homem pode fazer em relação à morte? Acreditar em ilusões que massageiam o ego e o prende ainda mais à sua vida egoísta? Ou decidir olhar para Cristo e caminhar para a cruz, onde a vida de todo ser humano ganha propósito e ganha destino verdadeiro e eterno? Você tem duas opções. O que fazer diante da morte? É um fato, é uma realidade. Todos nós teremos que passar pela morte, a não ser aqueles que vão ser arrebatados com Jesus nas nuvens. Você pode continuar acreditando em ilusões que massageiam o seu ego e que falam para você ficar do jeito que está. Quantas religiões, inclusive essas religiões pseudo-evangélicas, que pregam mais a terra do que o céu, que pregam um monte de coisa aqui nessa terra e fazem as pessoas acreditarem que tudo deve ser vivido aqui. Pessoas que estão presas a essa ilusão. Paulo afirma: se você tem a sua alegria baseada somente
nesta terra, a sua esperança baseada somente nessa terra, você será a pessoa mais infeliz desse mundo. Essa é a primeira opção. A segunda opção é olhar para Cristo, visualizar a cruz, caminhar em direção à cruz e descobrir que é na cruz que você ganha propósito e destino verdadeiros e seguros. Olhamos para o texto que lemos no início de Gênesis 32, nós verificamos que todos nós precisamos de um Peniel. O que é um Peniel? É um local onde nós podemos ver Deus face a face, sem barreiras, sem limites. Conversar com Deus, falar com Ele como falamos com um amigo, de perto, próximo. Todos nós precisamos de um Peniel, para dizermos assim como Jacó: via Deus face a face, sem barreiras denominacionais, religiosas. Via Deus face a face, e a minha vida foi salva. Todos nós precisamos de uma experiência face a face com Deus, onde a nossa identidade seja mudada para sempre. Na verdade, a salvação precisa passar por esse Peniel, por um local onde você tenha um contato pessoal com Deus. Por que tantas pessoas ficam com medo diante dessa pergunta? Onde vou passar a minha eternidade? O que vou fazer depois da morte? Onde eu estarei depois da morte? O que fazer diante da morte? Por que tantas pessoas, inclusive no meio da igreja do Senhor, ficam apavoradas com isso? Exatamente porque não passaram por um Peniel que originou uma salvação autêntica e genuína. Porque não passaram por um relacionamento pessoal com Deus. Uma experiência que transformou a identidade, já não mais Jacó, ladrão usurpador, mas sim campeão com Deus e Israel para a glória do Senhor. Precisamos de um Peniel. Precisamos ver Deus face a face e assim afirmar como Jacó: e aí a minha vida foi salva após uma experiência pessoal com Deus. Salvação não é um ticket que ganhamos para o céu, mas sim um caminho de intimidade que nos leva até lá. Muitos interpretam a salvação apenas como um ticket, que ganharam de Deus de graça e por isso vão para o céu. Não é essa a interpretação que a palavra de Deus quer que você tenha a respeito da salvação. Salvação é sim um caminho de intimidade que nos leva até o paraíso. Salvação não pode ser um ídolo para nós. Quantas pessoas estão idolatrando a salvação? Depositando nela, nesse presente que Deus deu, toda a sua esperança. E por isso estão vivendo uma vida na graxa e não na graça. Na libertinagem e não na verdadeira liberdade. Pessoas que estão idolatrando a salvação e esquecendo do Salvador. A salvação só pode ter sentido na minha vida e na sua se nós tivermos um relacionamento pessoal e íntimo com o Salvador, Jesus Cristo. Amém, igreja? Salvação só pode ter sentido se nós tivermos relacionamento íntimo com Jesus. Todos nós, crentes e não crentes, todos os seres humanos ganharam algo em comum do nosso Deus. Esse algo em comum se chama consciência. Todos nós ganhamos consciência do nosso Deus. Todo ser humano, seja ele o mais perverso, possui consciência do bem e do mal. Dizem os médicos, preste atenção, que no leito de morte é que os homens falam a verdade, pois diante da morte deixam cair as máscaras que usaram durante toda a sua vida. Por isso que é necessário e importante nós observarmos o comportamento de algumas pessoas no leito de morte. Porque é no leito de morte que as pessoas falam as verdades mais profundas.
É no leito de morte que as pessoas deixam cair as suas máscaras que usaram durante toda a sua vida. Olha o que disse o grande líder comunista Lenin, líder soviético. Olha o que ele disse no seu leito de morte. Ele pediu perdão dos seus pecados para as mesas e para as cadeiras, de tão grande tormento que ele vivia ali diante da morte. Tentaram encobrir isso aqui para o povo que idolatrava Lenin, para que o povo não visse ali uma fraqueza do seu grande líder. Mas essa é a verdade. O grande líder soviético comunista Lenin, no momento que antecedeu ali a sua partida, ele estava atormentado ao extremo, ao ponto de pedir perdão dos seus pecados, a mesas e as cadeiras. Olhamos para o grande filósofo Nietzsche, que muitas faculdades o idolatram. Olha o que esse grande filósofo Nietzsche disse no leito da sua morte. Se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável de todos os homens. Olha o que disse David Hume, um ateu, no leito da sua morte, disse em desespero: estou nas chamas e já sinto meu corpo queimar. Olha o que disse o presidente do Movimento Internacional dos Ateus, Yaroslavsky. Ele disse: por favor, no leito da sua morte, esse cara disse: por favor, queimem todos os meus livros. O Senhor está aqui e Ele já espera por mim. O único que não teve máscaras para cair em sua morte foi Jesus, porque Ele viveu em perfeita verdade consigo mesmo e com o Pai. E a última frase de Jesus na cruz do Calvário foi: está consumado, está completado, não devo mais nada, nem os meus filhos devem mais nada. Olhamos para os dois ladrões na cruz, vemos dois exemplos distintos a respeito de consciência, pois ambos tinham a consciência de que estavam errados. Porém, um ladrão decidiu admitir os seus erros, a sua vida de pecado, e se converter diante de Jesus. Já o outro ladrão decidiu esconder a voz da sua consciência no meio dos lençóis do seu orgulho, e assim sofrer amargamente e morrer para sempre separado de Deus. Esses dois ladrões representam a nossa história e a história da nossa geração, queridos. Primeiro, porque Jesus está no meio de nós, amém? Assim como estava no meio daqueles dois ladrões. O que nos diferencia daqueles ladrões, que eram companheiros de Barrabás, um grande assassino e ladrão? O que nos diferencia desses ladrões? Somos tão pecadores como eles, pois diversas vezes acompanhamos pessoas tão perversas como Barrabás. Que o diga as redes sociais. Eu te pergunto uma coisa nessa noite, aquilo que Paul Washer perguntou certa vez em uma de suas mensagens: se Deus colocasse aqui nesse telão todos os seus pensamentos deste dia, como seria o seu comportamento? Eu duvido que você conseguiria permanecer aqui nesse lugar. Se Deus revelasse nesse telão todos os seus pensamentos, aquilo que os homens não podem ver, mas Deus vê. Todas as nossas justiças, como diz a palavra do Senhor, são como trapos de imundícia, ou seja, como panos manchados com o sangue da menstruação das mulheres. Jesus está no meio de nós, mesmo sendo nós imundos. Esses ladrões ensinam algo profundo para nós. Jesus está no meio de nós, assim como esteve no meio deles, mesmo nós sendo pessoas imundas, injustas, pecadoras. Se a justiça é só por causa de Jesus, não é por causa de nós.
Se há virtude em nós, é por causa daquilo que o Senhor faz através de nós, amém, igreja? Jesus ainda come com pecadores, glória a Deus. Jesus ainda senta na mesa da minha casa para comer comigo, glória a Deus. Jesus ainda continua lavando os meus pecados todos os dias e me possibilitando estar puro diante do Pai. Jesus continua perdoando os nossos pecados, amém, igreja? Jesus continua no meio de gente imperfeita, glórias a Deus. Esses ladrões nos ensinam algo a respeito da consciência, daquilo que Deus deu para todo ser humano em comum. Um entendeu a voz da consciência dele que dizia: você é pecador, você precisa de um Deus na sua vida, você precisa de um Senhor e de um Salvador. Já o outro decidiu encobrir os lençóis do orgulho, aquilo que muitas pessoas fazem hoje em dia. Aprendemos também a olharmos para esses dois ladrões que a cruz é o nosso destino e não há como escapar dela. Ou morreremos nela para a salvação, ou morreremos nela para a perdição. Cruz para a salvação significa renúncia, morte para nós mesmos. Cruz para a perdição significa punição e colheita daquilo que plantamos. Ou iremos para a cruz por vontade própria, o que resulta em nossa salvação, ou seremos levados para ela por um sistema maligno e morreremos lá de forma cruel e sangrenta. Primeiro, Jesus está no meio de nós. Segundo, a cruz é o nosso destino, não há como escapar dela. Terceiro, a cruz é o lugar onde a nossa consciência ou nos entrega ou ela nos enterra. A cruz é o lugar onde a nossa consciência nos entrega ou nos enterra. Um dos ladrões foi enterrado pela sua própria consciência ao decidir continuar em seu orgulho. A consciência desse ladrão enterrou ele, sepultou ele, separou ele para sempre de Deus. Já o outro, que começou ali no mesmo ritmo do seu companheiro ofendendo a Jesus, decidiu deixar a sua consciência o entregar diante de Cristo. A cruz é o lugar onde a nossa consciência nos entrega ou nos enterra. A cruz nesse lugar, amém? A fé que nós professamos, ela tem um símbolo máximo, o símbolo é a cruz. Diante da cruz, diante da proposta de renúncia, diante da proposta de morte para si mesmo, o que sua consciência tem feito com você? Ela tem te entregado a Deus? Ela tem falado para você: olha, você é tão pecador, você é tão, ruim, perverso. Seus pensamentos são tão malignos. Você precisa de Deus. Se entrega a Jesus. Sua consciência está te dizendo isso? Será que a sua consciência está te enterrando dizendo: o que é isso, cara? Isso é papo de crente, os caras querem o seu dinheiro. Eles querem o seu dinheiro. Isso aí é a mesma coisa desses programinhas da televisão. Mesma coisa. Isso aí é para enriquecer pastor. Isso aí, é papa boi dormir, não acredita nesse negócio não. Agradece quem te convidou e racha fora daqui depois. A nossa consciência pode nos entregar a Jesus ou pode nos entregar na boca do diabo. Ou pode nos entregar para a salvação ou pode nos enterrar para a perdição. Deixe sua consciência te entregar a Cristo hoje. Diga para quem está do seu lado e me ajuda nessa mensagem, por favor. Fala para quem está do seu lado: deixe a sua consciência te entregar a Cristo hoje. Me responda nessa noite mais uma vez. A pergunta central dessa mensagem precisa ficar ardente dentro de nós. Você é uma pessoa salva por Jesus? De verdade, você é uma pessoa salva por Jesus? O que a sua consciência está te dizendo nesse exato momento a respeito da salvação? Ela está te entregando a verdade, mostrando para você quem você é verdadeiramente? Ou ela está te confortando, dizendo: olha, parabéns pela sua decisão que você já tomou.
Parabéns pela flor de justiça que você rega no jardim de Deus em seu coração. Você é uma pessoa que é verdadeiramente salva por Cristo. Sabe por que eu falo isso? Se olha para as estatísticas, para mim não tem valor nenhum essas estatísticas em relação aos cristãos evangélicos no Brasil. Um monte de gente vazia. Inúmeras igrejas cheias de pessoas vazias. Inúmeras igrejas cheias de pessoas que aderiram ao cristianismo. Somente aderiram. Um bando de gente que não faz diferença nenhuma nessa nação. Essa mensagem ela é urgente. Nós precisamos ouvir mais isso. O Washer diz que 80% dos norte-americanos vão todos para o inferno, mesmo aqueles que já declararam ser cristãos. A árvore nós podemos conhecê-la através dos frutos. Se Jesus estivesse no nosso meio, como seria o comparativo dessa geração com Jesus? Olha para Jesus, olha para a geração. Olha para Jesus, olha para a geração. Há alguma semelhança? Você é uma pessoa salva por Jesus? Por que tanto medo? Por que tanta ansiedade? Por que tanta paixão pelas coisas dessa terra? Preste bem atenção, que Deus vai falar coisas duras com a gente aqui ainda. Ao pensar sobre essa pergunta, eu faço outras perguntas. A primeira delas, como anda a sua relação com a sua consciência? Você anda brincando de pique-esconde com a sua consciência, irmão, irmã? A consciência que Deus te deu é para que você saiba que você está errado e assim esteja completamente entregue na presença de Jesus. Quando a minha consciência me diz que eu estou errado, logo uma reação precisa surgir dentro de mim. Qual é essa reação? Eu preciso de alguém para me socorrer. Eu preciso estar diante de alguém que saiba o caminho para chegar até o céu. Eu preciso de alguém para direcionar minha vida, para governar o meu ser. Essa deve ser a reação da nossa consciência. Pare de se esconder da sua consciência. Tem gente que é mestre em fazer isso. Pare de se esconder da sua consciência, você só está aumentando o tamanho do seu abismo. Pare de tapar seus ouvidos diante dos gritos dela. Se a sua vida não está constantemente diante de Jesus, então é porque você não está dando ouvidos à sua consciência. Simples assim. Para explicar a razão por que tantos estão distantes de Jesus, porque não estão ouvindo a voz da sua consciência. A consciência, obviamente, ela pende para os dois lados, mas sempre vai estar acusando ali algo que é positivo, algo que pode ser o material, a matéria-prima de um grande arrependimento e mudança na sua vida. Ou seja, a consciência acusando ali que você está errado. Hoje vivemos diante de uma geração covarde, principalmente dentro da igreja do Senhor, que bota a culpa sempre no capeta. Existem relatos de pessoas fazendo boletim de ocorrência, dizendo bem assim, olha, eu estou aqui denunciando o capeta porque ele está usando o meu corpo para fazer coisas equivocadas. Muitas pessoas que diante da pressão ali, do erro, do equívoco, da queda, estão sempre transferindo responsabilidades. A consciência está ali acusando, dizendo, não são os outros que têm culpa. Não é a igreja, não são os pastores que te fizeram pecar. É você decidiu, você escolheu aquele dia, aquela hora, com aquela pessoa, naquele lugar.
Aí, obviamente, o pai de todos os pecados, que se chama orgulho, vem sobre as pessoas nesse momento. Para dizer o quê? Não, cara, não desça da sua posição, não desça da sua reputação. Se a sua vida não está constantemente diante de Jesus, então é porque você não está dando ouvidos à sua consciência. Dê ouvidos à sua consciência. Eu sei que a consciência de muitos aqui está fervendo nesse exato momento. Aquilo que Deus deu para todos os homens está sendo utilizado agora em alta intensidade. Nossa consciência está nos posicionando diante da verdade bíblica, diante da verdade de Deus, da palavra dEle, da presença dEle. Como anda a sua relação com a sua consciência? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, sua vida está em constante processo de transformação? Para você afirmar que é uma pessoa salva, você precisa responder essa pergunta. Hoje você é melhor do que foi ontem e será melhor amanhã do que é hoje? Ou será que você tem se tornado como muitos crentes chatos e empoeirados, que vivem das glórias do passado? Conhece crente assim? Crente que você vai evangelizar, aí você encontra ele na rua, aí você começa a falar do amor de Jesus, ele começa a se encher de orgulho, dizendo, ah, meu irmão, já conheço isso aí. Ah, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, ah, eu evangelizava, eu fazia missões, ah, eu cantava, ah, eu trabalhava. E, mas, meu irmão, o que você está fazendo agora, miserável? Não quero saber do que você fez. Olha essa geração aí, precisando de trabalhadores para a colheita. Vem com esse papo murcho, não. A nossa vida precisa estar em constante processo de transformação. Precisamos ser bem resolvidos em relação ao passado, presente e ao futuro. Muitas pessoas vivendo de glórias do seu passado. Igual um time de futebol aí, rubro-negro. Sua vida está em constante processo de transformação? Sim ou não? Será que você recebeu um batismo com óleo de freio, como diz o Luiz Hermínio? Vai ficar parado diante de tão grande responsabilidade? Vai ficar parado diante de tão grandes críticos e críticas? Gente que quer ser como os outros espias, que foram observar a terra prometida e voltaram cheios de críticas, dizendo, ó, gigante, tem dificuldade, não dá para nós. Tem gente que está se sentando diante desses líderes que vão pagar muito caro diante de Deus. O cálice da ira de Deus com esses líderes está quase transbordando. Líderes que, além de jogarem muitas pessoas no inferno, estão levando essas pessoas a fazerem o mesmo com tantas outras. Aí muitos estão adotando pregadores do YouTube dizendo, cara, esse cara, eu me identifico com ele. Ele fala tudo aquilo que minha carne quer ouvir, cara. Pô, ele fala que sexo antes do casamento com a aprovação dos pais não é pecado. Pô, ele fala que eu não preciso trazer meu dízimo, nem dar minha oferta. Puxa vida, é tudo aquilo que meu corpo quer, não é verdade? Amar o dinheiro, ter liberdade com o dinheiro. Praticar minhas relações sexuais com quem eu quero, no momento que eu quero. Tem gente que está assim. Porém, a verdade é, essas pessoas não serão lembradas como os outros espias. Os que se assentam na roda dos fofoqueiros, críticos e escarnecedores, não serão lembrados por Deus. Você não vê nenhuma estátua, nenhuma honra, homenagem a esse tipo de pessoa no decorrer da humanidade, da história da humanidade. Agora Josué e Caleb são lembrados até hoje. Porque eles se posicionaram. Eles disseram, não, nós não vamos estacionar a nossa vida. Ela precisa estar em constante processo de transformação. Há uma promessa do nosso Deus sobre nós, e nós cremos que ela vai se cumprir. Não há gigante que vai se
vai nos impedir de conquistar as promessas do Senhor para nós. Nós vamos continuar, nós vamos escrever uma história, nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor, nós vamos fazer diferença nessa geração. Não importa as estatísticas contra nós, não importa as dificuldades que venham contra nós, nós vamos prevalecer, nós vamos fazer história. Queridos, o cemitério é o lugar mais rico do planeta Terra, porque nele estão enterrados sonhos, planos e projetos não realizados. Será que você vai ser mais um para enriquecer o cemitério? Ou será mais um herói da fé nessa geração que vai enriquecer o céu com a glória para Deus Pai Todo-Poderoso, ganhando um galardão que Ele prometeu para você, enriquecendo o céu, resgatando os perdidos da boca do inferno e levando para a presença dEle? Onde está o desenvolvimento da vossa salvação? Como afirma o apóstolo Paulo em Filipenses 2,12. Onde está? Salvação precisa ser desenvolvida. Onde está o desenvolvimento da sua salvação? Onde está o viver em novidade de vida que Paulo fala em Romanos 6,4? Sua vida é nova todos os dias ou ela é uma rotina todos os dias, enfadonha? É por isso que você pensa em desviar sempre. É por isso que você sempre pensa em ir para o mundo. É por isso que quando dá domingo você fica com preguiça de vir para a igreja e quer ficar em casa. É por isso que sua vida anda fria assim, desse jeito. Porque você não vive novidade de vida. E como viver em novidade de vida? Acessando um relacionamento que é novo todos os dias. Lendo a palavra com o seu coração, orando com todo o seu coração. Buscando caminhar com pessoas que estão vivendo em novidade de vida também. Como está o andamento da obra de Deus em sua vida, que só terminará no dia de Cristo Jesus, conforme Filipenses 1,6. Como está o seu prosseguir em conhecer a Cristo, como afirma Oséias 6, verso 3? Você continua na perseguição do conhecimento de Cristo Jesus, você continua conhecendo Ele. Igreja, preste atenção mais uma vez, quem é salvo em Cristo não busca um livro de regras para cumprir, mas uma vida para viver em alta intensidade e em profundas aventuras. Quantas pessoas, ao conhecerem a nossa igreja, que não é nossa, é de Jesus, pessoas vêm perguntando, pastor, e o livro de doutrina da igreja? Eu falei, não tem livro de doutrina. Por quê, pastor? Porque nós já temos um livro que é suficiente em 66 livros. Pessoas que muitas vezes a gente consegue entender o coração delas porque elas querem o quê? Me fala aí o que eu tenho que fazer, com que roupa eu tenho que andar, com quem que eu tenho que conversar, quais os locais que eu posso frequentar. Fala aí, pastor. Como é que eu tenho que adorar a Deus no culto? Se eu levanto a mão direita, o pé esquerdo. Pessoas que querem cumprir regras para aliviarem as consciências. Mas isso não vai aliviar a consciência. Isso vai cauterizar a sua mente no pecado. Pecado da religiosidade. Quem é salvo em Cristo não busca regras para cumprir, mas sim uma vida para viver em alta intensidade. As maiores aventuras são vividas na presença de Deus, não é verdade? Você já viveu aventura na presença de Jesus? Já viveu? Já? Cara, eu já vivi muitas aventuras com Jesus. De orar no carnaval com as mãos estendidas no meio de um monte de fulião e orando, pedindo a Deus para salvar aqueles que estavam em cima do trio elétrico. E jovens passando do meu lado, falou, cara, você é doido, que você está orando aí? Que mão é essa? Para que é isso? Você tem o poder dos Thundercats? Você vai lançar um poder lá para ele? Vamos observar, gente. Esse menino doido, menino novo, o que você está fazendo aí, rapaz? Vem curtir aqui o rock com a gente. Não, cara, eu creio que Deus pode salvar aquelas pessoas assim como pode salvar vocês. Chegar no meio de um ginásio lotado, jogando campeonatos. E orar ali no meio da quadra e dizer, Senhor, a vida é sua. Ele fez muito mais por nós. Nós podemos fazer também por Ele. Amém? Amém? Eu vejo uma geração aqui, cara, que essa geração vai surpreender demais a gente.
Cara, esses meninos estão buscando, eles estão cavando profundo na presença de Deus. Essa igreja está cavando algo muito profundo. E quando essa água começar a jorrar das profundezas da presença de Deus, cara, isso vai inundar a gente, vai inundar essa geração. Nós estamos nos envolvendo com algo muito sério. Nós estamos cavando cada vez mais profundo, nós estamos prostrando os nossos joelhos, todos os cultos aqui, dizendo: Senhor, nós não temos coragem de nos dobrar diante de nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós clamamos por arrependimento em nós, nessa cidade. Quem é salvo por Cristo vive uma vida em alta intensidade, em profundas aventuras. Se você é salvo, você tem que ter uma vida em constante processo de transformação. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Terceira pergunta: como anda a sua relação com a terra? Eu não vou nem trabalhar aqui como anda a sua relação com o céu, porque o Senhor manda perguntar como está a sua relação com a terra. As coisas dessa terra te fazem perder o sono? As coisas dessa terra te fazem acordar de madrugada? As coisas dessa terra te fazem tomar remédios controlados? As coisas dessa terra fazem você faltar aos cultos? As coisas dessa terra fazem você abandonar a igreja por um tempo? Por que você, ao pegar o Samuel no seu colo, Samuel que significa o sonho realizado de Deus, por que você, quando pega Samuel no colo, você não devolve ele para Deus? Sabe por quê? Porque você é uma pessoa apaixonada por essa terra. Quantas pessoas, no lugar de Ana, ao pegar Samuel no colo, dizendo assim: ah, Senhor, obrigado, é o sonho da minha vida, eu era estéril, o Senhor me concedeu a bênção de um filho, o sonho está realizado, Senhor, tchau, vou curtir ele. Quantas pessoas estão assim? Falando: Deus, manda, Senhor, Pai, manda um namorado para a minha vida. Eu prometo, Senhor, que quando ele vier, o Senhor me der, eu vou buscar junto com ele ao Senhor. Nós vamos, Senhor, fazer obras missionárias juntos. Já ouvi essas orações ser vergonhas. De gente que quando pega Samuel no colo, ah, Senhor, essa obra missionária aí vai ficar para os irmãos lá da igreja. Não, Senhor, não vai dar não, vou curtir isso e viajar com ela. Quantas pessoas que quando pegam o Samuel da empresa, do emprego no colo, não voltam para a igreja para devolver os seus dízimos e dar as suas ofertas? Quantos, ao pegarem os seus bens materiais no colo, o seu carro, não vem para a igreja mais, porque vai para o shopping dia de domingo? Vai para o shopping dia de domingo, você vai ver crente lá no shopping, na hora do culto. Vai começar o verão daqui uns dias, vai na praia aqui do lado, vê se você não vai encontrar crente lá na praia, na hora da escola bíblica dominical. Gente que está dizendo assim: Senhor, o Senhor me concedeu a bênção de estar no final de semana em casa, então eu não vou devolver para o Senhor, eu vou aproveitar para mim. Aí gente que pega o carro, vai para a praia, vai para o shopping, vai para o motel com a sua namorada. Como anda a sua relação com a terra? A terra está consumindo a vida de muitos. Eu vejo 3 deuses que estão sendo adorados pela igreja nos dias atuais. O primeiro deus é o Dagon. Dagon, o deus dos filisteus, o deus dos nossos inimigos, o deus do mundanismo. Eu vejo o mundanismo invadindo a igreja com as suas práticas, costumes. Vejo um outro deus que tem sido adorado pela igreja do Senhor nesses dias, Mamon,
O Deus das riquezas e da prosperidade está invadindo a igreja cheia de gananciosos. Só invade, só tem espaço, mamon no meio da igreja por causa de muitos gananciosos. O culpado não são as pessoas que estão na televisão. Não são os pastores de megas igrejas. Obviamente eles têm a parcela de culpa deles, mas eles só estão lá, queridos, porque tem um monte de gananciosos querendo ganhar mais dinheiro do que eles. Vemos o culto ao Senhor sendo misturado com uma prosperidade suja, morta. Então, vemos Dagon, o mundanismo invadindo a igreja. Vemos Mamon, as riquezas, culto linkado à prosperidade. E vemos Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da sensualidade, da imoralidade sexual, invadindo as nossas igrejas. Deus que está sendo adorado por intermédio de adultério, fornicação, lascívia, prostituição. Tudo isso está se infiltrando no meio da igreja. E uma adoração sutil, sorrateira, suave muitas vezes, tem sido elevada a esses deuses. Preste bem atenção. Deus, Ele tem me levantado nessa geração como profeta. Eu não vou deixar de denunciar esses pecados. Eu sei que esse tipo de mensagem, ele incomoda muitas pessoas. Desde quando nós começamos, a gente sempre bateu nessa mesma tecla. Nós nunca mudamos. Nós sempre denunciamos o pecado. Esse sempre foi um local onde o Espírito Santo de Deus sempre teve a liberdade de colocar o seu pecado na sua frente, na sua cara. Eu não vou mudar. Quantas vezes já ouvi pessoas dizendo bem assim, pega muito pesado lá em relação a sexo, por exemplo. Então vai para um lugar onde o seu ego vai ser massageado. Como é que eu posso deixar de falar de um pecado que está matando líderes, igrejas, irmãos e irmãs, que está destruindo a vida de muitas pessoas, e nós como pastores sabemos disso, que nós atendemos muitos, dentro e fora da igreja. Como eu vou me calar diante disso? Como eu posso me calar? Eu quero fazer aqui uma denúncia de um pecado que tem sido cometido de maneira grave por muitos cristãos. Você homem, você mulher, a pergunta do Senhor para vocês nessa hora é: as fotos que você tem no seu Facebook, elas podem ser usadas para incitar a sensualidade, despertar excitação em homens e em mulheres? As pessoas hoje não precisam correr atrás de revistas pornográficas. Elas acessam as redes sociais e vão ver fotos lá de irmãs, de irmãos, seminus, sensuais. A roupa que você veste leva outros a pecarem dentro da igreja. Porque se levar a pecar dentro da igreja, as suas roupas, imagine o que elas fazem fora da igreja. Se você não tem um novo relacionamento com o pecado, me desculpe te informar, mas você não pode ter um novo relacionamento com Deus. Se você teme a Deus de verdade, tire hoje essas fotos que incitam sensualidade. Se você é uma pessoa que anda de maneira sensual com as suas roupas, se veste de maneira sensual, pergunte somente ao Espírito Santo. Eu tenho convicção de que Ele vai falar o mesmo que eu estou te dizendo agora. Precisamos mudar, queridos. Quantas vezes eu já vi pessoas rindo em redes sociais e fora delas, dizendo assim: fulano ou fulana tentou me chamar para ir para a igreja. Mas você já viu as roupas que ela posta lá, as fotos no Facebook? Você já viu a forma que ele fala? Ele xinga palavrão. Não tem pudor em suas palavras. Pessoas que estão sendo pedras
pedras de tropeço para que outros não cheguem ao verdadeiro evangelho. Pessoas que estão se colocando como pedras para que outros venham tropeçar ou não passar o caminho que devem passar para chegar até Jesus. Gente que está manchando a santidade de um Deus que é 3 vezes santo. Como anda a sua relação com a terra? Você está se parecendo com as atrizes globais? Ou você está se parecendo com as mulheres de Deus de verdade? Deixar de falar disso seria tão irresponsável quanto um médico dizendo para você ir para casa tomar Tilenol, mesmo você estando com câncer. Se você não tem um novo relacionamento com o pecado, não tem como você ter um novo relacionamento com Deus. Todo salvo, ele tem um novo relacionamento com o pecado, porque antes ele experimentou de um novo relacionamento com Deus. Como anda o seu relacionamento com o pecado? As coisas que você cometia antes de conhecer a Cristo continuam sendo cometidas hoje? Seu rol de amizades continua te influenciando por mal até hoje? Como anda a sua identidade de sal dessa terra e luz desse mundo? O sal está sendo pisado e a luz está sendo escondida debaixo da cama, atrás da estante? Como anda a sua relação com a terra? Sua resposta deixará bem claro como está a sua relação com o céu. Por isso que eu não quero nem falar da relação com o céu. Porque quando você responder a pergunta de como anda a sua relação com essa terra, obviamente você já vai saber como está a sua relação com o céu. Última pergunta. Convertido ou convencido? Convertido ou convencido? Conversão ou adesão? Você foi convencido por algum líder ou pastor que foi salvo por intermédio de uma oração? Você aderiu a uma igreja por achar legal e está ali achando que pode pegar carona na vida dos outros? Preste atenção mais uma vez, se a oração não te transformou, ou não se transformou em passos rumo à cruz, e a simpatia pela igreja não se transformou em amor sacrificial, então não houve conversão, portanto você não é um convertido. Que oração é essa que se faz na frente de uma igreja que não te coloca num caminho em direção à cruz? Nós temos tido o maior cuidado do mundo de falar essas coisas aqui. Que oração é essa? Do pecador que se faz e que se ganha salvação assim de uma hora para outra. Toda oração que nos conduz à salvação nos posiciona no caminho da cruz, amém? Que simpatia é essa pela igreja? É legal, culto legal, maneiro. Que não te coloca dentro de uma caminhada de renúncia, que não te coloca dentro de um amor sacrificial. Se não houve essas coisas, então não houve conversão, portanto você não pode dizer que é um convertido. Essa mensagem é muito dura e urgente, porque o dia está chegando em que muitos chegarão diante de Jesus, e preste bem atenção para você não estar lá nesse dia. Muitos vão chegar diante de Jesus, e esse dia está cada vez mais próximo. E muitos irão falar: Senhor, nós comíamos e bebíamos na sua presença. Nós participávamos da ceia do Senhor. Nós evangelizávamos no seu nome, expulsávamos demônios através do seu nome. O que Jesus vai dizer? Olha, eu não os conheço. Eu não conheço vocês. Vocês nunca foram convertidos. Vocês foram um bando de ímpios dentro da minha igreja. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Pastor, existe ímpio dentro da igreja? Existe. Bastante. Ah, mas as pessoas podem expulsar demônios no nome de Jesus e mesmo assim não serem salvos? Sim.
O reino espiritual trabalha com princípios, um deles é o poder do nome de Jesus. Você é um salvo em Cristo Jesus? A cruz, a sua consciência e a sua vida são respostas que precisam ser dadas para autenticar o maior presente de Deus em nosso favor, ou seja, a salvação. A salvação precisa de um carimbo, e esse carimbo só pode ser dado através da cruz, absorvida em nós, da nossa consciência. Sempre nos diz: vocês estão errados, vocês dependem de Deus. É através da nossa vida, de um testemunho vivo, santo, fiel e verdadeiro. Vamos ficar de pé. Que Deus nos abençoe. Tenha misericórdia de nós. Vou fazer essa oração nesse momento, já encerrando. Não vou fazer apelo, mas vou deixar um convite. Pregar sobre uma verdadeira conversão e sobre uma pergunta: sou salvo verdadeiramente em Cristo Jesus? Não pode ter um convite diferente desse. Se você quiser ser salvo em Cristo Jesus, querido, você vai ter que enfrentar o que você precisar enfrentar nessa noite para sair daqui salvo por Cristo. Você precisa correr atrás dele, você precisa vir até ele. Eu vou orar aqui abençoando a igreja. Caso tenha alguém aqui nesse lugar que queira entregar a sua vida a Jesus, não vou te proibir de fazer isso. Você pode sair do seu lugar enquanto eu estiver orando, que aí ao final eu oro por você também. Mas você tem que ser muito corajoso. Que Jesus, ele foi muito corajoso para morrer por mim e por você. Amém? Pai, obrigado por essa noite, pela sua palavra. Sela ela em nosso coração. Que essa reflexão sobre a nossa salvação caminhe com a gente dia após dia, produzindo novidade de vida, desenvolvimento de salvação. Produzindo, Pai, continuidade da obra do Senhor em nossas vidas. Produzindo em nós, Pai, vida íntima com o Senhor. Gere temor e tremor através dessa palavra. Porque diante dessa pergunta, somos salvos verdadeiramente em Cristo Jesus, nós precisamos agir. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos, Deus, ter convicção da nossa eternidade. Então nós não podemos caminhar com medo. E eu te peço, Pai, transforma a minha vida, transforma a vida da igreja. E que possamos, Deus, caminhar na segurança. Segurança da vida eterna. Segurança da salvação não como um ídolo, mas que nos posiciona num caminho de intimidade com o Salvador Jesus. Muito obrigado por tudo. Abençoa a sua igreja. Guarda-nos, proteja-nos nessa semana. Nos livra de todo mal. Nos livra das armadilhas de Satanás. Cobre-nos com teu sangue, Jesus. Nos dê uma semana de relacionamento contigo, de intimidade através da palavra, da oração, do jejum e da comunhão. Guarda as nossas crianças, Pai. Protege elas. Os nossos casamentos, Pai. Proteja os nossos casamentos, as nossas famílias. Coloca a sua mão lá onde há enfermidade nas nossas casas. Traz cura, Pai. Abençoa, Deus, o emprego do teu povo, as empresas, os estudos. Abençoa, Deus, os desafios dessa semana, com a graça de caminharmos mais próximos do Senhor. Porque próximos do Senhor, nós não iremos colocar o problema maior do que o Senhor. Nos abençoe assim, Pai, para a glória do Senhor. Amém.